Olá pessoal, bom dia. Eu sou o professor Rogério Mazini, professor de História, Sociologia, e de vez em quando gravamos alguns vídeos e postamos no meu Facebook de forma a esclarecer algumas aulas, algumas informações muito importantes. Eu estou aqui no meu humilde escritório, aqui na minha casa, e hoje nós iremos falar neste vídeo sobre um tema importante e ao mesmo tempo bastante polêmico também. A questão do criacionismo versus evolucionismo, tá? A questão de Adão e Eva versus o darwinismo. Como professor de História, eu tenho observado nesses últimos anos em sala de aula, com experiência ali na prática do dia a dia, que muitas dúvidas acabam surgindo por parte dos nossos aluninhos. Não só alunos do Ensino Fundamental 2, mas também do ensino médio. E o porquê não dizer até de alunos do EJA, algumas turmas para quem eu já lecionei. A função de professor é uma função de grande responsabilidade, porque é uma função que envolve a questão intelectual, mas que ela tem um grande poder de influência também, né? E eu tenho observado, inclusive a partir dos próprios livros didáticos das mais variadas editoras, eu estou aqui com apenas dois dos vários exemplos, em um livro do Ensino Fundamental 2, de uma turma do 6º ano, A Origem do Ser Humano. Então aqui fala sobre o criacionismo e aqui fala sobre a teoria da evolução. Isso é um livro do Ensino Fundamental 2, um livro de 6º ano, tá? E aqui eu estou com um livro do ensino médio, A Origem Humana, Criacionismo e Evolucionismo. Então, o que eu percebo nos nossos livros didáticos, né? Os historiadores, eles fazem o correto mesmo, eles não se comprometem, eles não tomam partido, e não é função do professor de história tomar partido em sala de aula também, tá? A sala de aula não serve para se pregar uma religião ou uma crença ou uma fé. A sala de aula, ela existe para que o professor de história ele trabalhe os fatos históricos, as ações e reações da humanidade, uma vez que história é toda a ação humana no tempo e no espaço. Mas só para poder esclarecer algumas abobrinhas que acabam ficando na cabeça dos nossos aluninhos, né? Aqueles alunos do 6º ano, aqueles alunos do ensino médio que acabam não se expondo devido à sua religiosidade, devido à sua fé, mas existem algumas dúvidas, né? No EJA, que acabam tendo um pouco mais de coragem, porque são adultos, eles acabam perguntando, né? E por várias vezes ao longo desses últimos anos eu tive que responder a uma pergunta chave, né? A uma pergunta, uma cartinha marcada. Professor, é verdade que nós viemos do macaco?
é impressionante as várias vezes que eu ouvi essa pergunta, né? Os professores de história, assim como normalmente eu também gosto de fazer, eu apresento o que está no livro didático, eu apresento a teoria da evolução, eu apresento o criacionismo e jogo para a sala de aula, né? E cada aluno vai absorver aquela informação segundo a sua orientação familiar, a sua orientação religiosa, de acordo ao que crê, de acordo com seus pais, a sua família lhe orienta. Então, eu como professor de história, eu não me comprometo. E qualquer outro professor de história também imagino que faça o mesmo. Assim como esses historiadores, esses escritores que também apresentam as duas versões. Mas daí sempre fica na cabeça daquele aluno que tem uma fé, principalmente os cristãos, que são a maioria, seja cristãos católicos ou cristãos protestantes, que são os evangélicos, bem como também espíritas, budistas, ou aqueles que acreditam em Deus, têm uma confissão de fé em sua família, mesmo não seguindo a nenhuma denominação, mas têm uma confissão de fé e acreditam em Deus e acreditam na Bíblia. Sempre fica aquela questão. É preferível não tocar nesse assunto porque ele é muito polêmico, vai criar muita polêmica e pode nos trazer problemas. Eu não tenho medo de trabalhar, de lidar com temas polêmicos em sala de aula. A não ser que eu não domine o assunto, a não ser que eu não tenha nenhum conhecimento sobre aquele determinado tema, daí eu não me meto onde não sou chamado, né? Mas quando a gente entende alguma coisinha, isso facilita um pouco, né? Dá para ajudar o nosso aluno, porque é algo que pode ficar na cabeça dele para o resto da vida, e não é bom. Essas dúvidas pode lhe fazer mal, e principalmente se ele tem alguma fé ou alguma religiosidade, isso pode também vir a prejudicar e criar conflitos, inclusive com a sua família, e também conflitos psicológicos, né, emocionais. Bem, existem na verdade não só essas duas versões, existem várias, tá? Na Bíblia, no livro de Gênesis, diz sobre a criação de Adão e Eva. A este evento, os livros de história chamam este evento de criacionismo de Adão e Eva, tá? A questão de Darwin, que causou tanta polêmica em sua época, a origem das espécies, né? A questão da evolução, pelo pouco que eu li, eu vou deixar bem claro aqui que em nenhum momento Charles Darwin ele disse que o homem veio do macaco. Primeiro, existe uma diferença entre macaco e primata, tá? Você pode procurar lá o seu professor ou professora de biologia que ele pode lhe explicar melhor esta questão. Existe uma diferença entre macaco e primata. A grande questão se essa teoria, né? Se essa teoria é teoria, ciência é ciência, mas vamos supor que se aquilo que colocaram na boca de Darwin, que Darwin jamais falou, né? Mas vamos supor que o homem tivesse vindo do macaco. Então, por que a evolução parou e ainda existem macacos?
sendo que hoje macacos, a fêmea continua dando à luz a macaquinhos. Por que interrompeu essa evolução, então? E por que existem macacos? Um outro detalhe, Darwin, ele disse que os seres superiores se desenvolveram a partir de seres inferiores. É mais ou menos aquela questão de Karl Marx, né? Karl Marx foi um cara, um intelectual da mais alta qualidade e que deixou sua marca brilhante na história, né? Então, às vezes, a grande dificuldade é a interpretação de alguns marxistas e não propriamente o que inicialmente disse Marx, mas a forma como é interpretada a fala de Marx. Da mesma forma, Darwin é vítima também de algum dos seus intérpretes, ok? Um outro detalhe, vamos supor que um cara de 40 anos de idade, ele até os 25 anos de idade, ele não registrava nenhum compromisso, ele não tinha agenda, ele não tinha diário, ele não tinha o hábito de registrar nenhum dos seus compromissos. E aos 25 anos ele começa a comprar agendas e diários e começa a registrar todo dia lá as suas tarefas. E quando ele chega aos 40 anos de idade, ele vem a falecer. Portanto, nós temos um homem que faleceu aos 40 anos de idade e que deixou registrado 15 anos ali de sua história. Eu posso dizer que este homem, ele só tinha 15 anos de idade? Ele morreu aos 15 anos de idade? Não. Ele veio a falecer aos 40 anos de idade. O grande detalhe é que ele só registrou 15 anos. Isso não quer dizer que não existiu 25 anos antes. Ok? Da mesma forma é a Bíblia. Cronologicamente, a Bíblia registra aí mais ou menos 6.000 anos de história. Mas não existe nenhum único versículo que ela diga que não aconteceu nada antes. Ok? Entre o versículo 1 e o versículo 2 de Gênesis capítulo 1, tá? Entre o versículo 1 e o versículo 2 existe uma lacuna, existe um halo perdido ali, tá? No versículo 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. No versículo 2, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Como é que no princípio criou Deus, né? Inclusive no original hebraico ali, Elohim, como é que no princípio criou Deus os céus e a terra? Ele criou uma coisa sem forma e vazia? Não faz sentido, tá? Não faz sentido. Quando eu fiz teologia, eu fazia um curso de grego, fiz 2 anos de grego contemporâneo ao curso de teologia. E eu perguntei para o meu professor, que ele fazia mestrado em hebraico na USP, e perguntei se a tradução do versículo 1 e do versículo 2, lá de Gênesis capítulo 1, se a tradução para a língua portuguesa, do hebraico para a língua portuguesa, estava correta, se era aquilo mesmo, e ele disse, não, é exatamente aquilo mesmo. Perguntei para um professor de hebraico, amigo meu, e ele respondeu a mesma coisa. Então, eu disse para eles, então parece existir um elo perdido
Parece existir algo que falta uma parte ali, um elo dessa corrente. Eles falaram, pode ter passado aí um bom tempo entre o versículo 1 e o versículo 2. Daí é onde me vem à mente. Quem pode provar quantos anos se passaram entre o versículo 1 e o versículo 2 de Gênesis capítulo 1? Hein? Quem pode provar? Qual padre, ou pastor, ou pai de santo, ou qualquer outro guru, algum líder religioso? Quem pode provar quanto tempo existiu entre o versículo 1 e o versículo 2? Pode ter existido muito tempo. Daí o aluno sempre pergunta, professor, mas os dinossauros realmente existiram? Porque eles estão doidos para ouvir de mim que os dinossauros não existiram e que tudo isso é apenas uma invenção dos livros de história para que ele possa respirar e continuar levando à frente a sua fé, a sua crença. Então, entre o versículo 1 e o versículo 2, pode ter existido milhares e milhares e milhares ou milhões de anos, sei lá. E ali pode ter existido, nesse período, os dinossauros. Relembrando, pelo fato de a Bíblia registrar só 6.000 anos de história, em nenhum momento ela disse que não existiu alguma coisa antes. Ok? Vamos deixar isto bem claro. Aqueles perseguidores das Sagradas Escrituras, às vezes eles extrapolam, tá? A Bíblia não é só um livro de fé, não é só um livro de espiritualidade. Como professor de história, eu sei disso, que a Bíblia também é uma fonte histórica. Porque por várias vezes eu comparei alguns textos do Antigo Testamento de livros históricos e livros proféticos, comparei com textos de livros didáticos e livros acadêmicos de história, e o conteúdo batia, datação, a questão da contextualização, a época, nome de personagem, acontecimento histórico. Então a Bíblia não é só um livro de fé, a Bíblia também é uma fonte histórica. E mesmo que ela fosse um livro de fábulas, tá? Mesmo que ela fosse um livro de ficção, ainda assim seria uma fonte histórica, tá? Vamos deixar bem claro isso aqui. Um outro detalhe. Quando a Bíblia fala de Adão e Eva, e lá no capítulo 3 de Gênesis, diz que eles acabaram pecando diante de Deus e foram expulsos do Jardim do Éden, eu gostaria de perguntar alguma coisa para os senhores. Quanto tempo passou Adão e Eva no paraíso, no Jardim do Éden? Qual é o pastor, o padre, ou líder religioso que poderia me responder? Certamente não terão essa resposta. Sabe por quê? Jardim do Éden é paraíso, e paraíso não existe contagem de tempo cronológico. Então ninguém pode me dizer, ninguém tem condições de me dizer quanto tempo viveu Adão e Eva no Éden. Após a expulsão de Adão e Eva do Éden, por desobediência à voz de Deus, segundo o texto, uma ordem de Deus, não coma do fruto da ciência do bem e do mal, daí sim inicia-se o cronômetro de Deus. Aí sim inicia a cronologia, a contagem de tempo. Até então, o Éden é paraíso. Paraíso não existe contagem de tempo cronológico. Ok? Para aqueles que acreditam na teoria, por exemplo, do Big Bang,
Que a existência do primeiro ser, da primeira vida surgiu a partir da explosão do Big Bang. A grande pergunta é: quando ocorreu esta explosão? A pergunta é: para que possa existir uma explosão, precisa de energia. A pergunta que eu faço é: quem produziu esta energia? Até aqueles que defendem que o homem veio do macaco, ok. Pergunto aos senhores: quem criou o primeiro macaco? Os seres humanos vieram de uma célula a partir da água. Ok, tudo bem. Para mim não faz a mínima diferença. Quem criou essa água e quem criou essa primeira célula? As pessoas ficam se pegando a pormenores, sabe? Para mim, não faz diferença se o homem veio do macaco ou não. O que me interessa é a origem do primeiro macaco. Não me interessa se o homem veio do Big Bang, da explosão ou não. A grande questão é quem fez a energia e quem produziu esta explosão. Então, a ciência ela vai tentar responder, vai dar respostas até um determinado limite. Depois ela não vai ter mais respostas. Daí, para aqueles que têm fé, para aqueles que acreditam, que têm uma religião, tudo volta ao Criador, tudo volta a Deus. Portanto, você que tem a sua fé, você que tem a sua crença, você que é cristão, aos nossos aluninhos lá que vai à missa, aos nossos aluninhos que vai à escola dominical, ao culto de ensinamento, lá nas suas igrejas, aquele que vai às sessões espíritas, que continua acreditando em Deus, na Bíblia. Eu já me deparei com situações de alunos começarem a ficar deprimidos e deixar de acreditar. Professor, então eu não vou mais acreditar na Bíblia, o meu padre mentiu para mim, o meu pastor mentiu para mim. Não. É tudo uma questão de conhecimento. É tudo uma questão de pesquisa, é tudo uma questão também de um pouco de bom senso, ok? Então, trazendo essas informações teológicas e históricas, veja bem, quero deixar bem claro aqui, eu não estou fazendo apologia a religião nenhuma. Eu tenho no meu Face alunos de tudo quanto é idade. Eu tenho pessoas de tudo quanto é religião, como amigos adicionados no meu Face. E tem pessoas que não têm religião nenhuma. Como também tenho ex-alunos lá desde o colégio particular que já estão formados aí na faculdade, trabalhando com a sua profissão. Então eu tenho pessoas das mais variadas características, tá? Não estou fazendo aqui apologia a religião alguma. Eu quero deixar claro uma questão histórica, com base na história e também fazendo uso de uma outra ciência chamada teologia, ok? Então, se você tem a sua fé, se você tem a sua religião, não precisa deixar de acreditar. E se você acredita na Bíblia como palavra de Deus,
pode continuar acreditando como as Escrituras Sagradas, como a Palavra de Deus, não tem problema, ela não está mentindo pelo fato de ela só registrar 6.000 anos de história. Em nenhum momento ela disse que não aconteceu alguma coisa antes, tá? E um outro detalhe, se Adão e Eva tivessem tido alguma evolução, como é que nós saberíamos? Como? Não saberíamos. No capítulo 3 fala sobre Adão e Eva. No capítulo 4 já fala de Caim, Abel, a mulher de Caim, da onde saiu essa mulher e os demais povos, porque no capítulo 6 de Gênesis já existe o dilúvio. De onde saiu esses povos? De onde saiu essa gente toda? Então também existe uma outra teoria, né, pré-adâmica, que Deus pode ter criado Adão e Eva à sua imagem e semelhança, para que a sua descendência, para que a descendência de Adão e Eva pudesse converter, né, levar as nações a acreditar em Deus, as nações, os grupos sociais já existentes, pré-existentes, levá-los a Deus. Existe esta teoria também, tá? Então, eu disse aqui várias teorias, tá? Várias teorias, e que qualquer uma delas pode ter sido verdadeira, pode ser um fato histórico, tá? E, portanto, não há necessidade de você, meu aluno, entrar em parafusos e deixar de acreditar e abandonar a sua fé, ou achar que o seu pastor, o seu padre estava mentindo lá na missa. Não, nada disso, ok? Muitos conflitos religiosos existem em sala de aula, tá? Isso eu falo, inclusive, nesse livro, tá? Desabafos de um Professor. Esse é um livro que não é só para professores, não é só para alunos de diretores, é para os pais também. Tem muita coisa aqui interessante para os pais saberem, para os pais lerem, tá? Aqui é fruto de uma longa pesquisa que eu fiz, e uma bibliografia rica. Aqui existe uma pesquisa que eu desenvolvi em 2011, naquela época em que existia ensino religioso nas escolas públicas do Estado para as 8ª séries, né? Que hoje é chamado de 9º ano. E que os professores de história que pegavam a matéria de ensino religioso. Então tinha um professor de história que se pelava de medo de pegar essa matéria. Eu pegava com prazer, né? Eu pegava essa matéria, então eu peguei nessa escola aulas de história e de ensino religioso. E eles respeitavam a aula de ensino religioso tanto quanto a de história, como qualquer outra matéria escolar. Porque eu não trabalhava pregando uma determinada religião. Eu trabalhava ensinando a história das religiões, a começar pelas maiores, tá? Então, se eu ensino sobre uma civilização, eu vou acabar ensinando sobre a cultura daquela civilização, daquele povo. Quando eu abordo a cultura daquela civilização, daquele povo, daquele grupo social, automaticamente eu vou dar uma ralada, eu vou dar
eu vou também acabar, não tem como fugir, eu vou acabar falando alguma coisa sobre a crença, sobre a fé, sobre a religiosidade, porque a religiosidade faz parte da cultura desse grupo social ou desse povo ou dessa civilização. Então o professor de história tem que estar minimamente preparado para isso, ok? E eu desenvolvi essa pesquisa em 6 oitavas séries e ali eu consegui descobrir muita coisa do que os alunos pensam sobre o preconceito religioso, tá? E nesse livro eu falo sobre essa pesquisa, tanto é que eu fiz o levantamento na época e eu sabia quantos adeptos de cada religião, de cada grupo religioso eu tinha na oitava A, na B, na C, na D, na E, na F, tá? Eu sabia quantos adeptos de cada religião e o que os alunos pensavam mediante um trabalho que eu fiz com eles em sala de aula. Então é uma pesquisa riquíssima, que me deu bastante trabalho. Na verdade eu ia produzir um livro separado, mas devido ser muito difícil vender o livro no Brasil, porque não é cultural do brasileiro comprar livros e ler livros, tá? Daí eu preferi, ao invés de publicar separado, né, eu coloquei como um capítulo deste livro. Senhores pais, seria muito interessante que vocês adquirissem esse livro. Eu tenho certeza que vai ser de grande utilidade. Então, fica aí mais um vídeo, mais uma aula, mais um bate-papo. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.